houve um tempo que comer para mim era algo muito desafiador. Eu não entendia o porquê e até mesmo os médicos demoraram a entender. Teve uma ocasião que me aconteceu, que eu acredito que foi o ápice, sabe, dos gatilhos. A partir daquele momento, eu comecei a me preocupar. Foi um pedaço de carne que eu fui comer e que, sabe que no susto, eu engoli ele sem querer. Não mastigar, parece que foi, sabe? Aconteceu isso com você? E no engolir, eu senti como se a pelinha da carne, do frango, ficasse presa na minha garganta. E aquilo ali me deu uma agonia muito grande. Eu tossia, tossia, tossia. Não porque meu corpo reagiu para tossir, tá? Porque quando a gente está realmente engasgado, nosso corpo faz a gente tossir para tirar aquele alimento que está engasgado. Mas no meu caso, não. Eu estava meio que forçando porque eu estava sentindo aquele incômodo. E tomava água por cima, né? E não passava. Depois daquilo, tudo que eu ia comer, depois daquele mesmo dia, eu me senti muito desconfortável. Eu não conseguia comer mais com tranquilidade. A partir dali, foi virando cada vez mais uma bola de neve. Porque cada vez mais, e não só com carnes, com qualquer tipo de comida, ainda mais que demanda muita mastigação, carnes principalmente, mas qualquer coisa que a gente tem que mastigar, né, um pão, um macarrão, um arroz, um grão de feijão, qualquer coisa, eu senti que aquilo poderia engasgar, que poderia me entalar. E eu não tava, não era um medo, sabe, era uma dificuldade mesmo de engolir. Era como se naquele momento a minha garganta fechasse e não tivesse passagem para o alimento. Eu até cheguei a cogitar que eu estava com a fagofobia, não sei se você já ouviu falar, mas a fagofobia é um medo de comer os alimentos. E também envolve essa questão do engasgo. Só que no meu caso não se encaixava na fagofobia, porque eu tinha muita vontade em comer, eu queria comer, e tinha momentos em que eu conseguia comer. Às vezes eu fazia o meu prato ali, toda feliz, mas na hora que eu sentava para comer, eu sentia como se eu não tivesse nem fome, sabe? Minha fome tivesse perdido completamente. Sentia ânsia, sentia como se estivesse cheia, sendo que eu não tinha comido nada. Era bem desconfortável. E a partir daí eu fui em busca de tratamento, porque eu via que estava tendo essa dificuldade e eu queria entender o porquê. Naquela época, eu estou aqui falando com você sobre a questão da ansiedade, mas eu não sabia naquela época que era ansiedade. Eu só sabia que eu estava tendo uma dificuldade de engolir os alimentos. E eu pensei que fosse alguma coisa ali no formato, sabe? Algo que eu precisava mudar ali, tratar com o fonoaudiólogo para melhorar. E eu fui em um clínico geral e ele me fez algumas perguntas, como se eu sentia dor, se quando eu dormia eu sentia desconfortável, se tinha gases, se tinha refluxo. E ele me encaminhou para um gastro, porque eu realmente estava me sentindo refluxo. E ali eu achei que eu tinha encontrado, gente, porque quando eu fui no gastro, eu fiz a endoscopia e eu vi que eu tava com uma inflamação no esôfago. A pessoa feliz que achou alguma solução, mas é porque quem passa pela disfagia psicogênica, né, tem essa dificuldade de engolir, é tão sofrido que a gente só quer que isso melhore, né, porque eu achei que aquilo ali, tratando, eu poderia melhorar essa questão da minha dificuldade alimentar. Eu comecei o tratamento, vou falar pra você, viu? Claro, tem a questão do medicamento, porém teve um outro acréscimo, né? Eu ganhei uma lista com vários alimentos que eu não poderia consumir. Eu já não estava conseguindo comer. E eu ganhei uma lista do que eu não conseguia comer, do que eu não podia comer. Sim, fiquei comendo menos, pois ainda era muito mais difícil. Para quem está passando pela disfagia psicogênica, o importante é você conseguir comer, claro, com qualidade, mas o fato de você saber que você não pode comer alguma coisa pode ser um gatilho ainda mais para os sintomas. Então, os profissionais precisam ter esse jogo de cintura e nós, como pacientes, também precisamos saber relatar os nossos sintomas para esse profissional também entender o nosso caso. Na época eu não soube relatar, porque eu não tinha conhecimento, não tinha aqui, ó, a Nutri, Karina, para falar para você que já passou por isso e para você saber o que você fala, como que você aborda sobre a sua questão. E eu perdi muito peso. Eu perdi 10 quilos, assim, no susto, sabe? Muito rápido. Eu cheguei a pesar 39 quilos. E eu acabei desenvolvendo uma infecção urinária pela minha imunidade abaixar. Tá? Então, muita gente me pergunta, Nuta, eu tô sentindo um taquicardia, uma fraqueza, isso tem a ver com a disfagia? Não com sintoma da dificuldade em engolir, mas o que, o que a falta de comer leva, sim. Né? Então, a falta de comer leva a gente a baixar a nossa imunidade, perder nosso peso e colocar em risco a nossa vida, a nossa saúde. E eu vim a gravar, acabei ficando internada por cerca de 10 dias, e eu lembro que o que me salvou foi caldos, líquidos, sopas, sabe? Bem batidinhas, que eu conseguia comer.
E foi ali, foi uma luz. Eu encontrei um guia, tá? Porque eu não tive o suporte que eu gostaria com outros profissionais, mas ali a copeira me explicando, eu consegui entender que eu poderia consumir sopas, caldos, alimentos que eram mais confortáveis para mim. Eu tratei a afecção urinária, eu tratei a esofagite. Lembra que eu achei que era ela que era a causadora de toda a minha dificuldade em engolir? E não, a dificuldade continuou, ela permanecia como uma amiga fiel. Danada essa disfagia psicogênica. Depois que a gente avalia que não tem nada de cunho físico, sabe, algo orgânico, algo que esteja realmente dificultando, que você tem que fazer tratamento com fonoaudiólogo, depois que você avalia essas questões, aí a gente já pode começar a olhar para o lado emocional. E foi aí que eu comecei meu tratamento com a terapia, e foi assim um divisor de águas para mim. Como nutricionista, você sabe que eu não entro nessa parte da terapia em si. Claro, não é a minha área. Mas eu tenho os meus parceiros, que inclusive é a minha psicóloga que me ajudou na época. A terapia era muito importante e foi ali que eu identifiquei que era uma dificuldade, uma ansiedade pré-refeição, que tem o seu nome, disfagia psicogênica, que é uma dificuldade de engolir, porque quando você está muito estressado, muito ansioso, você tem como se fosse uma tensão em toda essa musculatura que envolve o ato de comer, envolve todo o passo a passo de comer. Coloca na boca, de produzir saliva, de você mastigar, então engolir. Só que de cunho emocional. Duas coisas que é o tratamento, tá? Então, calma aí, vamos recapitular. Primeiro, se você está passando pela disfagia psicogênica, você acredita que você esteja passando pela disfagia, você já viu que você tem sintomas de dificuldade de engolir os alimentos, está perdendo muito peso, está perdendo saúde, está se sentindo fraca no dia a dia, você já tem que começar a investigar. Ir ao médico, buscar, identificar se realmente tem algo físico que você precisa tratar. Não identificando, você já pode começar a olhar para o lado emocional. E aí sim, você vai começar a sua terapia, porque na terapia a gente consegue saber lidar melhor com essas emoções. A ansiedade sempre vai existir, tá? Ela não vai te largar. A gente sempre vai estar ali com a nossa ansiedade, mas a gente tem formas de mudar o nosso ambiente a ponto de a gente conseguir lidar com essas questões da disfagia. E você precisa ter um suporte nutricional, porque afinal você não está conseguindo comer, mas em alguns momentos você consegue comer uma coisa ou outra. E o que você vai comer? Em que consistência, em que textura? Pastosa, líquida, mais sólida? E a nutricionista, a gente consegue adaptar essas texturas e colocar nutrientes importantes para essa fase. Nossa saúde, ela se perde muito facilmente quando a gente deixa de nutrir o nosso corpo, né? A gente perde muito peso. O impacto não é só no peso, é em você, na sua vida, na sua imunidade. Porque essa falta de comer pode agravar muitas outras questões. O que eu mais vejo hoje em consultório online, que eu trabalho online, é as pessoas questionando: nossa, mas eu acho que eu tenho gastrite, nossa, mas eu acho que eu tive isso, aquilo. E muitas vezes pode ser um agravo da falta de comer. Ou seja, a disfagia psicogênica mesmo está ali. E você precisa tratar ela para melhorar as outras questões e impedir que o seu corpo perca mais saúde ainda. Bom, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já coloca um gostei aí para me incentivar a falar mais sobre isso. Esse ano eu estou me dedicando a falar especificamente da disfagia psicogênica, então eu quero vir aqui falar mais vezes para você. A primeira vez que eu falei sobre isso aqui foi nesse vídeo que eu vou colocar aqui ao lado, onde eu não chamei de disfagia psicogênica, chamei de ansiedade pré-refeição, porque eu conseguiria relatar melhor esses sintomas. E já aproveita para me acompanhar aqui no YouTube para não perder nenhum conteúdo sobre isso. E me conta aqui, você já passou pela disfagia psicogênica ou conhece alguém que está perdendo peso, que está deixando de comer, você nota que é uma pessoa muito ansiosa, muito estressada? Comenta aqui. Vai ser um prazer poder te orientar em o passo que você precisa dar neste momento. Eu estou aqui para te acolher como nutri, como alguém que já superou, e você vai superar também, porque tem tratamento, e você vai conseguir.